bom dia a todos, todas e todes que acompanham. Primeiro, peço desculpas pelo atraso, alguns problemas técnicos, e agradeço a paciência de todos que estão aqui nos acompanhando. Então, hoje é o segundo dia do seminário Arte, Políticas Culturais, e hoje tenho o prazer de mediar essa mesa redonda, intitulada Insurgências e Decolonialidade na Arte Indígena Contemporânea, que é composta por essas duas incríveis mulheres artistas indígenas, Juliana Chucuru e Narúbia Oerreria. Então, agradecemos muito por vocês aceitarem o nosso convite, por estarem aqui conosco nessa manhã, compartilhando suas vivências, suas produções e os seus saberes ancestrais. Me deixa muito feliz a composição dessa mesa, que dialoga diretamente com o tema geral do evento, que é Encruzilhadas, Desafios Contemporâneos da Arte no Brasil. E aqui, ao falarmos de insurgências, decolonialidade e arte indígena contemporânea, reunimos inúmeros desafios e nos colocamos diante também de algumas encruzilhadas. Um desses desafios é pensar e ampliar ainda mais os espaços ocupados pela arte indígena contemporânea. E podemos ainda pensar também especificamente no lugar das mulheres artistas indígenas e na potência da sua atuação nos espaços de arte, mas também no campo do político. A encruzilhada ou armadilha conceitual, mas também prática, e isso é muito importante, e nos é colocada pela arte indígena, se assenta na reconfiguração dos cânones da arte ocidental, onde a arte indígena atua como um dispositivo para repensarmos essas narrativas. E nos últimos anos a gente vem acompanhando esse crescente protagonismo de artistas e lideranças indígenas em diversas frentes, em vários campos. E aqui, nessa mesa, a gente frisa, então, o campo da arte e uma exponencial aproximação e abertura do campo acadêmico para as produções e para a abertura, né, para a produção indígena. Uma produção que é atravessada por uma forte dimensão decolonial, pela insurgência, pela mescla de referências cosmológicas e apropriações de linguagens e tecnologias. Não vou me alongar muito aqui, porque nós já estamos com atraso, mas eu acredito que a arte indígena contemporânea permite com que olhemos para o mundo de uma outra forma, de uma maneira mais integral, sem as dicotomias já viciadas entre artista e não artista, arte e não arte, arte e vida. Então, trazer para a universidade esse debate da nossa raiz primeira, de nossa ancestralidade, acredito que é necessário e é urgente. Decolonizar pensamentos e práticas arraigadas e fazer surgir nesse processo uma visão filosófica, intelectual, artística, poética e política que valoriza os conhecimentos e práticas ancestrais ao proporcionar, dentre tantas experiências, a possibilidade de uma autodecolonização. Então, pensar com a arte indígena e com as artistas indígenas é um convite, então, para substituirmos e repensarmos essas lentes e nossas maneiras de ver o mundo. Então, agora eu vou falar um pouquinho como que vai ser a dinâmica da mesa. Nós vamos fazer a fala inicial com Narúbia, entre 20 e 30 minutos, depois vamos abrir para as perguntas, então já peço que vocês, durante a fala, vocês podem já anotar no chat, que eu vou passar as perguntas, questionamentos para a Narúbia. Conversamos um pouco, depois passamos a fala para Juliana, que também tem entre 20 e 30 minutos, e abrimos, então, mais uma rodada de conversa. Então, apresento agora as nossas convidadas. Narúbia Oerreria é uma artista indígena descendente do povo Inã, da ilha do Bananal, Tocantins. É poeta, artista plástica, cantora, compositora e palestrante, e atua também como ativista política da causa indígena há mais de uma década. Ao lado de Talim Carajá e Márcia Cambeba, forma o grupo musical Indaçu, que significa grande canto. Juliana Chucuru é mestre em artes visuais pela UFPB, pelo PPGAV, possui graduação em artes visuais pela UFPB, é artista plástica, professora com experiência na área de ensino das artes visuais, em espaços de educação não formal, com ênfase em curadoria e mediação cultural em museus. Tem experiência com a produção e participação artística em exposições de artes visuais
e com a organização de projetos educativos. E atualmente ela faz parte do grupo de pesquisa e ensino das artes visuais da UFPB. Então, mais uma vez, agradeço imensamente as duas pela presença e passo a palavra, então, para Narúbia. Awiri Narúbia, obrigada. Awiri, eu que agradeço o convite. Obrigado, Sabina, pela apresentação. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. Juliana, que vai estar junto aqui, minha parenta. É muito bom sempre, né? Mesmo que à distância a gente está se encontrando e ouvindo e compartilhando. Estou muito honrada de estar aqui com todos vocês. Bom, nós, povos indígenas, vivemos a arte em essência, e isso faz parte do nosso nascimento até a nossa morte. É muito natural que nós comecemos desde tenra idade, já no chão mesmo, começar a fazer os nossos grafismos, né, a entoar nossos cantos, mesmo ainda, né, aprendendo em conjunto, né, falar a língua materna e a desenvolver essa essência que já está em nós e que nós acreditamos que esteja em todos, né? Então, trazer essa temática para esse momento, sobretudo para esse momento, porque na arte há resistência, né? É uma das formas mais sublimes de resistência, porque a monocultura, ela não é só uma monocultura agrícola, é uma monocultura artística, é uma monocultura de sexualidade, é uma monocultura de vida. Portanto, é morte, porque a vida é diversidade. Né? A vida é essa diversidade de olhares, de expressões artísticas. E é por isso que nós, né, povos indígenas, por muito tempo, não estivemos nesse espaço como artistas. Né? E lutamos muito para estar aqui, para falar, não, que nós fazemos arte. Né? Toda a nossa... Não tem, né, povo hoje que seja tão arte quanto nós. E o Brasil tem essa possibilidade linda e apaixonante de convergir, né, essa arte que emana de nós dos afrodescendentes, que também são povos artísticos e que trazem que compõem toda esse retalho, né, cultural, que o Brasil tem uma potencialidade tão grande. E assim, ver que esses espaços estão surgindo para a gente trazer esse olhar, para a gente falar que o que nós fazemos é arte, que essa arte está resistindo. E hoje nós temos arte contemporânea indígena porque existe arte indígena, né, e sempre existiu, e nós estamos resistindo agora. E a nossa entrada dessa geração, né, nesses espaços universitários, vindo para as cidades e falando e nos colocando e mostrando a nossa arte, faz com que o povo brasileiro possa realmente despertar para toda a potencialidade que é a cultura brasileira de uma forma geral e da raiz indígena que contribui para isso, para essa essência. Em todo lugar do Brasil você vai, né, você tem uma diversidade artística, e não é por acaso, é porque nós, povos indígenas, estamos na raiz cultural do povo brasileiro, os povos afrodescendentes estão na raiz cultural e nós contribuímos para essa essência, né, para essa potencialidade artística que não é valorizada, mas que nós estamos lutando contra essa colonialidade de mentes que vem desse pensamento, né, de monocultura, de só uma visão artística, só uma visão cultural, e que exclui toda a diversidade. Nós estamos aqui para dizer, não, chega. E é interessante que esse ano, então, parabéns também, a gente faz 100 anos, né, que a gente teve a Semana de Arte Moderna, que foi uma tentativa ali, mas sem a presença indígena, sem a presença dos povos negros, assim, dos afrodescendentes, sem a nossa presença raiz, mas pelo menos tentando valorizar isso.
Hoje a gente precisa realmente começar um outro movimento, um movimento de artistas indígenas, de artistas negros, de artistas brasileiros que queiram valorizar toda essa diversidade que a gente tem e que lute contra, né? Porque quando a gente mostra e demarca esse território cultural, artístico, nós estamos nos falando que nós vamos continuar resistindo com o nosso modo de ser, com a nossa arte, com a nossa cultura, que é bela e que nós temos muito, muito para oferecer para o Brasil e para o mundo. Já oferecemos mesmo sendo negados os espaços, né? Porque essa vibração em cada momento da nossa vida, em cada fala, e ouvir ainda os anciões que têm essa poesia no olhar, essa poesia na palavra. O meu apelo é nós urgentemente valorizarmos isso, né? Porque o que está acontecendo no Brasil é um genocídio dos povos indígenas, os nossos guardiões também da cultura, as nossas bibliotecas vivas, a não valorização disso. Então nós precisamos de um grande movimento cada vez mais forte. É claro que nós fazemos a nossa parte quanto povos indígenas resistindo, mas o povo brasileiro tem que urgentemente se conscientizar da força, da beleza e da diversidade que a gente tem nesse país e a nossa contribuição para a arte, para a cultura e para a resistência dessa brasilidade, de fato. Bom, eu queria também, sei lá, responder. Eu costumo deixar fluir, né, e ir falando o que vem no meu coração, assim. E eu gosto muito também de conversar, né, de saber o que as pessoas gostariam que eu trouxesse mais, que eu falasse mais. Mas introdutoriamente seria isso. Ótimo, Narubi, obrigada pela sua fala. Eu acho que já trouxe pontos assim muito interessantes, importantes para a gente iniciar e começar o debate, né? Você coloca algo, eu acho que é muito importante da gente pensar que sempre existiu a arte indígena, né? Então tem sempre uma visão de colocar os indígenas ou a arte indígena em um passado e não na contemporaneidade, né? Mas a arte sempre existiu nas comunidades indígenas, mas não com esse nome, que é um nome ocidental. Então, eu queria que você falasse um pouco como é essa perspectiva da arte, né, no seu povo, para a cultura indígena, né? Acontece essa separação entre arte e vida, enfim, mostrar e tentar explicar para a gente um pouco. Eu sei que às vezes é difícil a gente expressar algumas coisas em palavras, né? Está muito no sentir mesmo, mas eu queria que você falasse um pouco como é que é essa visão, esse entendimento da arte. A visão... Então, não existe essa separação, né? Nós só vamos deixando isso florescer ao longo do tempo, porque existe uma valorização da arte, de uma forma geral, numa comunidade, uma relevância ritualística também, ou mesmo no cotidiano, né, de reverenciar, de estar sempre apreciando. Então, essa reverência, né, à vida e estar sempre criando e apreciando tanto a arte que acontece em toda a natureza quanto em nós mesmos, a cada canto. Então, quando a diferença maior que eu percebo, assim, é que as crianças, né, que não são indígenas, elas não recebem esse estímulo que todos nós temos, né? Nós somos seres artísticos que criamos o tempo todo, a criação faz parte, né, da humanidade. E essa natureza intrínseca, eu percebo que ela é retirada, ela é colonizada mesmo, né? E a colonização faz com que haja uma separação de artistas e não artistas, né? E muitos não conseguem realmente florescer o seu lado artístico, o seu lado sublime, aquilo que você não precisa expressar em palavras, aquilo que não precisa ter razão, você não precisa ter entendimento, você só precisa realmente sentir isso. E é sentir a vida, é ter esse tempo para sentir a vida. Então, assim, é por isso que nessa perspectiva colonizadora, né, a arte é só para alguns, né? A arte fica
totalmente mercantilizada, e fica para aqueles que podem ou aqueles que são contrários ao sistema, né? Que aquela pessoa que escolheu outra forma de vida, mas que não é apreciado, não é valorizado, e a arte não é algo que realmente é útil, como se tudo tivesse que ter uma utilidade prática, objetiva e racional, como se a vida humana se conseguisse, né, se condimentar em algo delineado e acabado e pronto, assim, e que não se expandisse para além, que pudesse ser totalmente poético, né? Então, como nós trazemos isso, e como a arte ela tem essa potencialidade libertadora, então a gente percebe que todos os movimentos, por exemplo, de mudança sociopolítica, você vem com um movimento forte cultural, você vem com uma pungência assim, de liberdade cultural, artística, musical, enfim, de várias áreas. A gente percebe, né? E nesse governo a gente percebe nitidamente como há um medo com relação à arte, mas como a arte é tão para além, né? Você tece críticas que está fora do alcance do entendimento, por exemplo, né? A gente fica pensando, por exemplo, na ditadura militar, como eles faziam as construções das músicas, né, que tava ali, né, combatendo aquele regime, mas que muitas vezes passava batido porque essas pessoas se insensibilizaram tanto que elas não conseguiam acessar, né, aquele sentimento, elas não conseguiam acessar todo aquele protesto que estava naquela música, que estava naquela letra, assim. Então, essa libertação faz com que nós resistamos também como indígenas, né? E desde criança a gente já se fortalece nisso. E é muito, eu percebo assim, é muito triste perceber que esse espírito e essa essência artística, ela é desde a infância aqui, né, nessa sociedade não indígena, ela é violentada mesmo, ela é violentada. Uma criança, eu percebo que uma criança que mostra esse interesse já desde a infância, isso não é bom, você não vai conseguir sobreviver. A criança mostra um desenho e os pais não têm aquele tempo para apreciar, né? A vida virou um utilitarismo e um mercantilismo e tudo se tornou um mercado. E se não for lucrativo, não vai ser arte, né? Então a gente está aqui para dizer que a arte é muito além disso, né? E que todos nós somos seres artísticos. Eu acho que essa é a grande contribuição dos povos indígenas para o mundo, para o Brasil, e que a gente tem que realmente sentir isso e lutar por isso e lutar junto conosco. Sim, realmente eu acho que esse aprendizado, né, de não separar arte e vida e a gente sair um pouco dessas dicotomias que esse mundo ocidental e o capitalismo vai colocando, são armadilhas que a gente vai caindo, né? E eu acho que pensar com a arte indígena possibilita esse ampliar desses mundos. E aí você tocou numa questão que eu acho interessante também, que é a questão da mercantilização, né? E quando a gente pensa no mercado de arte contemporânea, a gente percebe como muitas vezes algumas pautas são engolidas pelo grande mercado, pelo grande sistema de arte, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você enxerga essa questão, ao mesmo tempo, é muito importante ocupar esses espaços, né? Acredito que ocupar os espaços institucionalizados de arte, que até então tinham acervos apenas de artistas brancos, homens, europeus, então acho que a arte indígena também promove esse repensar dos acervos das instituições, mas ao mesmo tempo vira um mote, um tema que muitas vezes é absorvido por esse mercado, né, pelo grande mercado cultural mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você percebe esse boom da arte indígena contemporânea, né, nos grandes museus, nas instituições artísticas, nas lives, nos eventos, né, enfim, é uma pauta que hoje realmente está
em todos os lados, né? Se por um lado isso é bom, por outro também a gente tem um caráter um pouco predatório, né, em alguns momentos. Então, queria que você falasse como é que você percebe isso. Isso sempre aconteceu conosco, né? Em outras áreas, mas nós sempre fomos utilizados, né, em certo momento como estudo, e aí para uma tese, seja para um livro, para um documentário, sem realmente ter um retorno com aquilo, e a gente percebe que todo nosso conhecimento vira realmente vira um mercado, né, desse conhecimento indígena. O que acontece agora é que nós mesmos estamos nos colocando nesses espaços. Então agora ainda é um momento de incômodo, mas infelizmente é muito natural que o sistema, o mercado sempre busque absorver, né, todas as lutas de resistência, porque se eles percebem que não estão conseguindo mais, né, retirar aquela expressão artística ou aquele movimento de ideias, ou enfim, aquela luta que está acontecendo, que isso, eles não estão conseguindo mais aprisionar isso, e que isso está, né, realmente se expandindo, é natural que haja um movimento de tentar trazer, né, para esse mercado, de tentar reverter dessa forma, buscando mesmo a apropriação disso e a mercantilização. Isso sempre acontece. Na verdade, é um mecanismo colonial, né, que você sempre utiliza daquilo que está, de toda a resistência, quando ela vira algo que se mostra muito pungente, muito forte, você tentar trazer esse movimento. Aconteceu com o samba, aconteceu... Então, infelizmente, né, aconteceu com a capoeira, vai acontecer nos movimentos artísticos, e nós já sabemos que isso vai acontecer. Então, a gente pode se preparar para isso também. Eu acho que vem uma geração que está preparada para isso, mas a gente já pode esperar isso, porque esses são mecanismos da colonização, né, com a transformação do mercantilismo, que é pai do capitalismo. Então, assim, né, você não teria o capitalismo sem o mercantilismo, que é, né, você devastar povos e conseguir um acúmulo inimaginável, né, de capital ali, né? Então, o mercantilismo possibilitou isso, que essas economias conseguissem, né, tirar as nossas riquezas e assim construir todo esse império capitalismo, esses impérios capitalistas, né, porque hoje são supranacionais, e eles continuam assim nos aprisionando, e aí até hoje retirando o melhor de nós, né, retirando toda a nossa força, a nossa pungência. Então, o que a gente precisa fazer com relação a isso, né? É perceber que isso vai acontecer e utilizar, né? Utilizar esse espaço e marcar mesmo. E não deixar que essas empresas, que esse mercado realmente dite o que nós vamos fazer, que eles consigam nos manipular dessa forma e que eles consigam realmente nos levar a um caminho comum, né? E isso só é possível acontecer com o fortalecimento mesmo de políticas públicas, culturais, de fortalecimento dos artistas indígenas e da valorização desses artistas. Então, se isso não acontecer, se não acontece essa valorização dos artistas indígenas, se a gente não tem políticas públicas que realmente valorizem essas raízes culturais, e se a gente não leva para os espaços acadêmicos, mas não só, sobretudo para as bases, a conscientização disso, a gente não consegue reverter isso. Então, assim, é todo um sistema, que esse sistema ele entra de uma forma integrada em toda a nossa vida. Então, se a gente não faz esse combate de uma forma integrada também, e é por isso que os povos indígenas incomodam muito, porque nós somos agentes políticos, artísticos,
Então as pessoas ficam assim muito confusas conosco, né? Nós estamos lá cantando e estamos fazendo as nossas rezas e estamos ao mesmo tempo reivindicando os nossos direitos e estamos ali nos debates. Então as pessoas não entendem muito isso e é por isso que o movimento indígena hoje é um dos mais fortes, né? Mesmo dentro da pandemia a gente conseguiu, por exemplo, estar aqui. A gente recebe muitos convites, né, para estar em lives, porque existe essa dificuldade de realmente conseguir nos aprisionar, de conseguir trazer, de fato. É claro que a gente não pode fechar os olhos para que, sim, muitas artes ainda estão sendo exploradas e estão sendo viabilizadas de uma forma colonizadora ainda, né? Como se nós não fôssemos os agentes também. E aí é preciso todo pensar uma produção cultural, de como essa arte vem sendo feita, mas existem vários nomes da arte indígena. Infelizmente, um dos grandes nomes, né, o Jader, que foi assim... não tem palavras para todo o trabalho e a força e os caminhos que foram abertos, assim. Realmente, uma constelação inteira estava no coração dele, que pôde mostrar ao mundo a força, né, e a resistência da arte indígena, que é essencialmente decolonial. Verdade, Naruto. E quando a gente fala em arte indígena contemporânea, não tem como também não falar no Jader, né? Ele pensou toda a conceituação desse tema, não só a conceituação do termo, mas também a prática, né? Ele falava muito de uma autodecolonização, que é o que você coloca aqui, a necessidade mesmo de ocupar esses espaços institucionalizados, de se inserir no mercado mesmo para promover fissuras, né? Para furar essa bolha dessas grandes narrativas e eu acho que, como você colocou também, muitos ficam confusos com a potencialidade, né, da arte indígena, que vai se conectando com diferentes linguagens, né? Então, eu acho que uma grande contribuição que traz também para o campo acadêmico, que vive muito nesse mundo da teoria dos estudos pós-coloniais, eu acredito que a arte indígena, ela coloca em prática, né? Ela aciona uma voz praxis, um corpo praxis, uma visualidade praxis, um gesto prático, né? Coloca em prática esse agir político pensante. Então, eu acredito que a potencialidade também está em furar essas bolhas e esses espaços e colocar em prática aquilo que a teoria vem prometendo há muito tempo e muitas vezes não consegue colocar. Então, nós temos aqui algumas perguntas já para você. O Elvis Costa, ele coloca, pensando em decolonialidade e arte indígena, você consegue fazer uma relação com outras expressões brasileiras? Por exemplo, a relação decolonialidade e estilos musicais no Brasil. Essa foi a questão do Elvis. E tem uma outra pergunta aqui, mas você prefere que eu leia as duas ou quer falar dessa? Ou a gente faz uma rodada? Pode fazer. Certo. Essa é do Alexandre Santos. Como você avalia as políticas culturais, como a do cinema nas aldeias, que impulsionou a produção audiovisual entre indígenas? Já vemos hoje outras expressões surgindo, como rappers indígenas, entre outras. Você acha que é fruto dessas políticas culturais? Temos o grande desafio de retomada democrática no país. E há uma agenda indígena para essas políticas? Bom, a primeira pergunta, né, as expressões em toda a cultura brasileira, seja musical, seja as nossas expressões mais autênticas dentro do cinema, né, se você pegar Glauber Rocha, se você pegar as expressões literárias, o próprio Macunaíma, que nós temos de mais autêntico da genialidade assim, brasileira, ela vai estar inserida ali, né? Vai ter se alimentado da cosmovisão indígena, vai ter se alimentado
do modo indígena. Então, assim, o que nós temos de mais original, ela bebe da fonte da raiz indígena e também, né, da raiz negra. São essas duas raízes que realmente fazem com que nós sejamos, assim, uma potencialidade artística e cultural inigualável no mundo. Assim, você vai, né, em vários estados você encontra essa beleza, né, que a gente precisa muito abraçar, assim, porque foi muito massacrado esses séculos todos, né? Então a gente está aqui resistindo, é assim, uma vitória muito grande. A segunda pergunta seria do Alexandre. Ele pergunta sobre as políticas culturais. Fala do cinema nas aldeias. Se é um fruto. Então, tem uma contribuição de políticas culturais. A gente tem um momento ali, né, que o MINC realmente foi importante. Hoje nem existe mais, né? Então você tem um momento de pujança, mas não necessariamente, né? É muito por conta mesmo da nossa própria resistência. E aí as pessoas acham que nós, povos indígenas, permanecemos estáticos, assim, né? E que a gente não muda culturalmente as nossas expressões e que e a cultura não é isso, é a inter-relação, né, entre as pessoas, entre o convívio. E, por exemplo, onde vem muito forte, né, o rap indígena, que é ali, né, São Paulo, sul do país, sudeste, sul, né, mas existem outros polos, mas é ali que tem realmente muita força e que vem ganhando o cenário nacional, são locais que têm o seu entorno, assim, um encontro com a periferia mesmo, de um confronto muito brutal, né, e de contato com o urbano, e que as pessoas querem negar, né, como se nós, povos indígenas, continuássemos lá. Muitos perguntam para mim se eu vivo pelada, e não sabe, umas coisas assim, por que eu tenho celular e tudo mais. A gente entra em contato, né, e a arte contemporânea indígena é isso também, né, a gente vive uma nova realidade e a gente expressa essa realidade, né, a gente está em contato com todas as expressões artísticas do país. Todos nós, não todos nós, mas boa parte dos povos indígenas tem contato com a TV, com o celular, com uma cidade que é próxima e vai lá. Então, é natural que se modifique essas expressões artísticas e que a gente vá também se apropriando, né? Mas é uma apropriação diferente, né? Não é essa apropriação que realmente usurpa, uma apropriação que não contribui com a diversidade, né? E a gente faz essa apropriação ocupando esses espaços, e também é uma forma de nós conseguirmos mostrar a nossa realidade para as pessoas que não iriam ter contato se a gente se expressasse de outra forma, né? E também porque faz parte da nossa realidade hoje. Nós não estamos ilhados ali nas nossas reservas, nas nossas terras. E foram essas, né? Sabrina, eu estou numa reunião aqui representando o Tocantins no Comitê Regional para o Fundo Verde do Clima e Floresta, representando os líderes indígenas da Amazônia. Eu vou ter que voltar para a reunião, mas assim, eu agradeço muito o convite, eu estou muito feliz que vocês tenham proposto esse debate, parabenizo demais. Muito feliz, eu quero ver depois a fala da Juliana, e espero que a gente se encontre aí. Eu acredito que sim, né? Muita saúde para nós nesse momento, muita força, muita resistência, e nós vamos continuar aqui. E muito obrigada a todos e todas que acompanharam, que nos ouviram, e espalhem isso, né? Isso está dentro de nós. Todos nós brasileiros fomos embalados com músicas afro-indígenas, a comida que você come, tudo, né? As palavras que você fala. Então, não mate isso, que é o de mais bonito em nós, assim. Auiri, obrigada. Auiri Narúbia, muito obrigada pela presença, pela sua fala. Auiri.
esses saberes, uma ótima reunião aí, e é isso, né? Agentividade, política, e é isso, tomar os espaços e participar das discussões. Eu acho que você transita muito bem entre todos esses mundos, né? Da arte, da política, do ativismo. Então, obrigada e força na luta aí. Um abraço. Então, continuando agora, gente, nosso debate, nossa mesa redonda, eu tenho o prazer de convidar, de abrir esse espaço aqui, então, para Juliana Alves Chucuru. Juliana, obrigada também por aceitar nosso convite. Oi, Sabrina, eu que agradeço. Imagina, mais uma vez, é sempre um prazer estar atendendo a esse convite e aproveitando essa oportunidade para dar visibilidade ao meu povo, à nossa aldeia, né? E além disso, né, participando mais uma vez de um ambiente onde eu fui criada, digamos assim, criada, né, na UFPB, no mestrado, enfim. Então, assim, me sinto em casa realmente, porque nela também estou. Eu queria começar, eu sei que o tempo é breve, tivemos um pequeno atraso, mas eu faço questão de começar trazendo um pouco da fala do meu povo, ou das mulheres da minha aldeia, porque, como bem ouvimos na fala anterior, né, com a parente Narúbia, a gente está vivendo aí um momento onde nós temos ganhado esse espaço, né, e nem sempre foi assim. Então, toda vez que eu recebo o convite, eu aproveito para trazer um pouco das vozes, né, que me constituem. Então, queria só que vocês ouvissem um pouquinho do ritual da Cabocla Índia para a gente celebrar esse momento. Vem Cabocla Índia trabalhar na jurema. Vem Cabocla Índia, vem comigo trabalhar. Vem Cabocla Índia trabalhar na jurema. Vem Cabocla Índia, vem comigo trabalhar. Bom, ouvimos aí um pouquinho do ritual da Cabocla Índia, né, nas vozes de uma das matriarcas da nossa aldeia, Aldeia Mãe Maria, território Chucuru de Simbres, Dona Novinha, Ana Chucuru, algumas das muitas guerreiras mulheres que constituem o nosso povo, né? Eu quero começar esse momento bonito apresentando um pouco do que é o nosso povo chucuru ou povos chucuru, né, de uma maneira mais atualizada. Então, eu trouxe aqui para vocês uma pequena apresentação que eu organizei, que traz um pouco desse meu trabalho que eu tenho feito nos últimos anos, intensificado, sobretudo depois do mestrado em artes visuais da UFPB, né, junto com a professora Maria Emília Sardelic, à época minha orientadora, e hoje continuamos a partilhar, né, os exercícios não só de produção acadêmica, textual, artística, enfim, os momentos vários que fizeram de mim hoje a Juliana Chucuru, que já era, né, mas que não tinha, digamos assim, uma força para dizer ou se mostrar como tal. Eu vou começar aqui a apresentação, quero só que vocês sinalizem se conseguem ver, ok? Estão me ouvindo? Sim, está aparecendo, Juliana. Tá tudo ok aqui. Ok, né? Então, depois desse
dessa música, desse ritual que eu trouxe um pouquinho para vocês, que é um dos cantos, né, do nosso povo Chucuri de Simbres, que a gente costuma cantar e rezar na nossa aldeia, porque os cantos, eles são rezas, né, eles são rituais, eles não são só músicas, né? Eu trago para vocês um pouco do que eu chamo de do mapa Limolaigo Toípe. Limolaigo Toípe, na nossa língua chucuru, ou língua brobo, que é a nossa língua materna, sinaliza, em português, o que seria a nossa mãe terra, Limolaigo Toípe, tá? Aqui nesse grafismo que eu faço com a pintura de genipapo e um pouco misturado com a técnica da aquarela, porque eu tive, sim, né, essa experiência, né, da mistura do que é o meu conhecimento do meu povo, mas que é também o conhecimento acadêmico, a gente conhece um pouco aqui, consegue ver um pouco do território do povo chucuru em geral, ou os povos chucuru, tá? Por que os povos chucuru? Porque, assim, de uma maneira geral, a gente pode encontrar, ou vai encontrar na internet, nos livros, o povo chucuru, né, de Pesqueira, Pernambuco, tá? Mas, na verdade, atualmente, e não atualmente, mas depois dos anos 2000, 2006, o povo chucuru, ele passa também a habitar outro território, que é o território indígena Chucuru de Simbres, né? E vem ganhar um outro nome, né? O povo chucuru de Simbres. Então, nós temos em Pesqueira, Pernambuco, o povo chucuru Ororubá e o povo chucuru de Simbres. Tá. Então, eu, Juliana Chucuru, eu nasci aqui, onde vocês podem ver essa imagem aqui, de Molaigo Toípe, ela é um pouco a representação que eu faço, tá, poética, do primeiro mapa da demarcação do povo chucuru, em geral, que foi feito pela FUNAI. Isso antes mesmo da retomada, tá, do cacique Chicão, que é o nosso encantado de luz hoje, mas que foi um dos principais, o principal responsável, digamos assim, de puxar a luta do povo chucuru para retomar de vez as suas terras depois da colonização. Então, a gente tem aqui, nessa forma aqui, que se aproxima um pouco das trompas, ou, de uma maneira geral, do útero, né? E por isso o nome mãe, nosso território mãe terra, né? Que eu retomo na nossa língua, mas que a gente também costuma usar sempre em relação aos territórios. E aqui vocês podem ver um pouquinho que seria a cidade de Pesqueira, tá? Seria a área urbana da cidade de Pesqueira, onde todos os povos chucuru, ou todo o povo chucuru, ele é localizado. Nessa parte aqui de cima foi onde tudo começou, tá? A partir da barragem Pão de Açúcar. Barragem Pão de Açúcar é a barragem onde, inicialmente, digamos assim, desde o período colonial, sempre mandou toda a água que abastece a cidade de Pesqueira, né? Hoje apenas uma parte, mas, enfim, gratuitamente essa água saía do território indígena, corria aqui por outras aldeias até chegar na cidade, né? E se encontra aqui com o Rio Ipanema, que vai dar aqui nesse território, no outro território do povo chucuru de Simbres, tá? Que é o da minha aldeia, Aldeia Mãe Maria, da qual eu vou falar mais hoje para vocês. Então, aqui, se a gente observar nesse desenho ao lado, que é um exercício que eu faço de grafismo, enquanto eu vou percorrendo o meu território, reencontrando com as mulheres chucuru, com as famílias chucuru, não só de um povo, mas de todos os povos, porque o povo chucuru também habita a área urbana, tá bom? Nós temos os aldeados e não aldeados, mas aqui a gente não faz diferença, porque em toda a cidade de Pesqueira, na verdade, a história de Pesqueira em si é indígena, e é chucuru. Então, aqui a gente pode ver um pouco do nosso território, chucuru de Simbres, e ele tem a forma de um peixe, tá? Quem tiver curiosidade e quiser ver também no Google, não só no mapa da FUNAI, a gente vai perceber, então, que isso também não é só uma questão poética, né?
esse desenho ele surge em correlação com a história, inclusive, do povo chucuru, né? O povo chucuru de Simbres, quando precisa sair do território aqui de Chucurororubá, ele passa por aqui, ele vem. Então, aqui a gente temos essa passagem do útero da nossa mãe terra. E aqui seria o nosso novo território a partir de 2006, mais aproximadamente. E isso constitui aqui o segundo território, então, mas temos também outra aldeia, a aldeia Canaã, que fica mais ou menos por aqui, que também é Chucuru-Urubá. Então, nós temos esses dois povos, que constituem o povo chucuru, Pesqueira, Pernambuco, mas hoje eu vou dar ênfase na minha aldeia, tá? No meu povo, no qual eu fui reconhecida, sobretudo, desde a infância, ainda que eu tenha nascido aqui, no território Chucuru-Urubá, tá? Um pouquinho complexo, mas a gente vai entendendo conforme a curiosidade aguça a nossa cabeça, né? Aqui um pouco da imagem da nossa querida aldeia Mãe Maria, tá? Território Chucuru de Simbres. Pensando no tema dessa mesa redonda que eu fui convidada, eu sempre estou assim, trabalhando e produzindo coisas novas, mas ao mesmo tempo, muitas vezes eu pego imagens ou trabalhos que eu já fiz durante esse meu constelar, que eu chamo de volta. Por que volta? Porque eu sempre fui indígena, sabia que era, mas foi a partir, né, da fase da pesquisa do mestrado em artes visuais, no UFPB, que eu, digamos assim, voltei para o meu território de uma outra forma, com outra maneira, com outro olhar, me sentindo realmente com mais força, né, e pensando sobre realmente quem sou eu, né? Quem sou eu, Juliana? Até então, Juliana Alves, mas que era o chucuru, mas que não tinha essa força de chegar e dizer. E aí eu fui a fundo conhecer partes dos territórios que eu não conhecia, pessoas que mesmo sabendo que era da família que eu não conhecia, conhecendo, enfim, essa grande terra Limolaigo, que é o território chucuru, mas sobretudo também nossa aldeia Chucuru de Simbres, né? Aqui a gente tem uma parte da nossa cachoeira, que é a entrada da aldeia, tá? Vocês podem ver a Serra do Jucá. A Serra do Jucá é uma das serras mais altas, onde tem a árvore mais antiga, tá? Da área toda de pesqueira, que é o Jucá, o nosso sagrado Jucá. E aqui nós temos o nosso peji. O nosso peji, ele é um elemento muito característico do povo chucuru, em geral. Tá? A gente vai encontrar o peji tanto no território urubá como no chucuru de Simbres. Mas o nosso peji ele é muito especial, porque é como se fosse o nosso santuário. É onde ocorrem nossas orações, nossos toréus, nossos encontros, né? A cada segundo sábado do mês e também nos rituais fechados e nos rituais especiais, enfim. Eu trouxe aqui um pouquinho para vocês conhecer a partir do PG. Eu fiz também alguns trabalhos que eu não trouxe aqui, mas eu quero dar ênfase um pouco à influência do que seria esse meu retorno para o território Limolaigo, tá? Para o meu povo chucuru de Simbres e o meu povo chucuru em geral. Tudo isso que eu falei para vocês até aqui, eu não teria contado, muito possivelmente, dessa forma, se eu não tivesse realmente passado pelo processo, eu não diria nem de pesquisa em artes visuais, mas de me auto-pesquisar por mim mesma durante a pesquisa em artes visuais, né? E isso nasce necessariamente depois que eu iniciei o meu projeto focando na relação entre artes visuais e museu, né? De como o museu oferecia as exposições ou tratava sobre as artes visuais para o público em geral. E esse museu, na época, era a Estação Cabo Branco, a Estação Ciência, tá? Onde eu fui desenvolver mais para o segundo período da pesquisa, estágio avançado, uma forma de tratar da relação museu, da relação arte em si, que pudesse ter um referencial menos hegemônico, né? Um referencial que desse conta de que eu pudesse dizer, olha, eu nunca estive aqui, apesar de trabalhar aqui anos nesse espaço, ainda na época da graduação como curadora educativa,
mas eu não me via e não me vejo aqui. Então, quando eu volto a fazer essa pesquisa com os mediadores, educadores do museu, eu vou também a essa busca de mim mesmo e do meu povo, fazendo relação com a cosmologia, né, indígena do nosso povo, que é a cosmologia Chucuru, onde a nossa relação mais necessariamente é de não separar as relações entre natureza e terra, natureza e sociedade, ou seja, terra e céu. Né? Na cosmologia, em geral, a cosmologia Chucuru, e também outras cosmologias indígenas, a relação serra e tel ela é inseparável, tá? Tudo que acontece no céu acontece na terra. Então, eu fui começando a querer a desenvolver melhor essa minha visão de por que aquele museu, apesar de estar no espaço onde seria totalmente habitável, não só para o povo, mas também para a natureza, né? Por que aquele museu pouco era acessível ao público. Então, essa relação ela não foi só sendo transformada nessa questão de mediação cultural em relação às artes visuais, mas foi também me transformando. E aí, então, vem a fase intensa, né? Da minha busca, eu, Juliana, e aí eu começo a voltar para o meu território, a retomar, né, enfim, essa minha história, mas também a mudar, né, a forma como eu tratava os referenciais hegemônicos, poéticos do meu trabalho artístico. Então, teve uma mistura, na verdade, né, de relações que é uma mistura que a gente não faz realmente no nosso conhecimento indígena, sobretudo no indígena chucuru, né? A arte, a vida, a educação, ela está totalmente entrelaçada. A gente tem aqui uma outra carta celeste, que ela faz justamente, né, a menção a isso, um pouco disso que eu trouxe, né, na relação, aqui a gente pode ver a Estação Polo Branco, desenho feito pelo Oscar Niemeyer, que eu transformo em grafismo, essa relação das estrelas, que ela não mais está em cima, mas está embaixo, mas também ao redor aqui da entrada da cidade. Então, aqui a gente tem algumas das relações que tanto foram mencionadas durante a pesquisa pelos educadores e mediadores, as relações que eles entendiam que era aquele espaço, um museu, mediação, aquilo era uma casa do saber, como é que eles trabalhavam fazendo mostrando aquele espaço como realmente fosse uma casa para as pessoas, ou explicando aquele espaço como se as pessoas não pudessem por si só perceber. Né? Então, tudo isso fez um pouco parte dessa minha busca, digamos assim, né? De como esse espaço museal trabalhava as artes visuais para o público de uma maneira separada, compartimentada, né? E como eu não cabia naquele espaço como uma mulher não branca, como uma mulher indígena, na qual eu fui me redescobrindo no momento. Esse trabalho é uma instalação que ela foi desenvolvida também nessa época. O ano eu não me lembro necessariamente qual, mas acho que 2018, se não me engano, ou 2019, 2018, esse. E talvez seja um dos trabalhos onde eu trato com mais força, né, desse meu romper com a imagem de mim mesma, essa imagem que eu tanto procurava ver nesse ambiente museal, mas que não encontrava como artista indígena, como mulher indígena, não branca, como mulher que não me sentia representada naquele espaço, como mulher que não estava naquele acervo e nem me encontrava com alguma próxima, né? Em outros museus também, em outros acervos, conforme eu fui transitando nessa minha viagem no decorrer da pesquisa. E aí eu faço a relação com o meu próprio corpo enquanto mulher indígena, de que maneira ele é tão colocado na história da arte, né? Sempre como algo no passado, como a memória, como aquilo que está guardado e foi dilacerado. E aqui está o meu próprio cabelo na época que eu cortei, e um dos primeiros cocares, né, do território de Cururubá, mas que não é um cocá também, não é a nossa barretina, que é o nosso cocá tradicional, tá? No povo chucuru nós não usamos o cocá de penas. Em qualquer lugar que vocês conseguirem observar, né, as pessoas com essa barretina, ou os parentes com a barretina, podem ter certeza que é o povo chucuru, né, ou que é algum parente próximo dessa região Nordeste, mas
muito precisamente pode ser o nosso povo, Chucuru de Simbres ou Chucuru Ororubá. Então, essa instalação é um trabalho que ele também, eu venho colocando ele em forma de fotografia, para que ele seja mais acessível. Teve na São Paulo Arte, SP Arte do ano passado. Esse ano também ele vai para uma feira de arte do Rio. E aqui eu trago algumas das imagens que eu vou constelando, que eu vou aprimorando nesse decorrer do processo, não só cotidiano na aldeia de vida, mas poético, porque em si essa minha vida ela não tem uma separação, né, mais do que vivência artística, vivência educativa, vivência poética. Ela, sim, na verdade, de uma maneira geral, é uma forma, digamos assim, de um novo reencontro, né, no qual também eu não só falo de mim, mas eu falo do meu povo, e eu tento cada vez mais ganhar visibilidade para a nossa aldeia, o povo Chucuru de Simbres, que, infelizmente, nunca foi tão também conhecido, né? E a nossa cultura não foi tão difundida quanto merece ser, né? Eu acredito. Mas, enfim, aqui são duas matriarcas da nossa aldeia, a Dona Novinha e a Ana Chucuru, né? A Ana Chucuru, ela é uma liderança também em termos de mulher indígena na nossa aldeia. Temos as lideranças homens, né? Nosso cacique, nosso pajé, Zé Ferreira, temos mestre do MEMB, temos várias outras figuras, inclusive os próprios professores de artes no nosso território, eles são lideranças, tá? Então, a gente tem realmente um universo muito rico nessa relação arte, ritual, liderança, sociedade, está tudo muito conectado, né? Nossa relação diferenciada da educação e do ensino de arte é um exemplo disso, que hoje eu não vou entrar muito, porque seria muita coisa no momento, mas, enfim, isso tudo está intrínseco na nossa prática diária, nosso exercício diário de luta, de sobrevivência e na relação que a gente faz com a natureza sagrada, que é exatamente essa relação da terra e do céu, e não separar as questões sociais da questão da natureza, porque se a gente precisa dessa natureza para a gente viver, né? Se a gente vai atrás de casa e pega na plantação de casa o mesmo inhame, o mesmo abacaxi, a mesma fruta do noni, para a gente sobreviver, então a questão sociedade, ela não pode estar separada da nossa vida, né? Ela é sagrada porque ela é fundamental. Assim também é a arte, porque os elementos da arte que a gente usa, a palha de coco, a palha do milho, as flores de caboclo, enfim, os vários elementos que a gente usa, as sementes, semente milagre, as outras sementes, elas são elementos sagrados e substanciais à nossa vida. Aqui eu trago um pouco desse trabalho, da instalação Vestido de Noiva, que talvez seja um dos trabalhos mais conhecidos meus. É justamente no período que eu faço, digamos assim, um rompimento, né, de como o meu trabalho, de como eu me relacionava com o meu trabalho, né, na prática do meu trabalho, do fazer, do pensar sobre ele, e como já na graduação eu já me sentia incomodada, né, o que seriam aqueles referenciais hegemônicos que eu tanto abstraí, né, durante a experiência acadêmica, mas que não davam conta de dizer, de fazer relação comigo mesma, né, de quem eu era, uma mulher não branca, uma mulher até então que era indígena, mas que também não se sentia talvez assim com a força de dizer que era, né? Isso é uma relação também muito forte com o passado das mulheres chucuru, né? A gente teve um passado de colonização muito agressivo no nosso território, na cidade inteira de Pesqueira. Então, esse vestido eu faço um pouco da relação, eu trago meu vestido de noiva, que foi costurado, então, na minha época, quando eu era muito jovem, e traz todos os elementos tradicionais de um casamento
europeu, né, os elementos do véu, a renda renascença, que é uma renda muito feita em pesqueira, né? A renascença ela foi talvez um dos trabalhos mais escravos que já tivemos, tá? Não só na área urbana de pesqueira, mas também nas áreas indígenas, na área indígena sobretudo, porque enquanto as mulheres fabricavam o tecido da renascença, que tem uma origem italiana e que foi trazida pelas freiras europeias, quando os nossos territórios foram tomados, digamos assim, não, foi tomado, foi invadido, né, foi roubado a partir do século XVII, a renascença ela era fabricada pelas mulheres também indígenas e na época de as mulheres negras que vinham com os trabalhadores, e essa renascença não podia ser usada, né, pelas mulheres, e nem nós, mulheres indígenas, poderíamos adentrar em alguns espaços sociais, como o centro da cidade, nem poderíamos entrar, e muito menos entrando com essa renascença, que era um elemento muito caro. Então, a gente vendia por um preço ridículo, digamos assim, e se mantinha, ao mesmo tempo, à margem da cidade, porque não podia ter o privilégio de viver naquela área urbana, digamos assim, né? O privilégio no sentido de acessibilidade. Então, em 2018, eu fiz a relação com esse meu vestido de noiva que eu não usei, desisti de usar esse vestido, né? Na época eu estava na graduação ainda e engravidei do meu filho, então eu rasguei esse vestido, transformei ele em vários elementos, em pintura e tal, mas eu não sabia ainda o que fazer com ele, isso na graduação. Então, quando eu passei no mestrado, eu pego esse vestido recosturo e rasgo algumas partes, transformo em instalação e acrescento arco e flechas a ele. E aí eu levo para uma exposição no Espaço Cultural dos Correios, em Recife. E é realmente um trabalho que ele marca um rompimento em relação a como eu tratava o meu trabalho anterior a esse período. Aqui algumas imagens do meu processo de criação que eu trago para vocês, onde eu perpasso por outras aldeias. O povo chucuru, em geral, ele tem 24 aldeias, com mais 25 povo chucuru de Simbres, que é a nossa aldeia Mãe Maria, tá? Meu território. E aqui é quando eu retomo com algumas mulheres chucuru a prática da nossa barretina, a prática das nossas comidas, né, naturais, tradicionais, e eu vou perpassando sobre esse território num procedimento que eu chamo de constelar, né, de colher estrelas, né. As estrelas e os elementos da cosmologia chucuru, eles são muito presentes na minha poética, porque a gente realmente não vive sem esses elementos. A relação natureza e céu, ela é muito vívida, a natureza sagrada, né. Para se ter ideia, no início do ano, a gente tem a prática de olhar para o céu, né, entender, fazer a leitura da barra do céu para pensar como todo ano será, né, se o ano vai ser próspero, como aquele ano vai ser, em vários sentidos, e a época de plantar, a época de colher, a época de chuva, a época que tem que levar água para alguns lugares que não tem água, e, enfim, a relação com a natureza, ela é muito real, né? Ela não é algo utópico. Aqui a gente vê um dos meus trabalhos, né, mais uma vez, com o genipapo misturada com um pouquinho da técnica da aquarela, que é a nossa Sacarema, da nossa aldeia, território chucuru de Simbres. Aqui foi um dos rituais, acho que 2015, 2016, eu recuperei essa imagem e trouxe na forma de grafismo para recuperar um pouco do que é essa nossa história cotidiana. Nessa imagem, vocês podem ver um pouco da Serra do Jucá, território chucuru de Simbres, nosso território sagrado, onde acontece, uma vez por ano, o ritual do Dia do Santo Expedito. O que é o Dia do Santo Expedito? O Dia do Santo Expedito é o que seria para vocês não índios ou os brancos, o Dia do Índio, né? O Dia do Índio ele não existe, foi inventado pelo branco. Então, nós não comemoramos o Dia do Índio, nós comemoramos o Dia de Santo Expedito. Então, o que é que acontece nesse dia? A gente parte lá debaixo da aldeia,
perpassa a cachoeira do Rio Ipanema e a gente vai subir uma caminhada que acho que dura mais de 2 horas até o topo da Serra do Jucá, tá? E lá em cima a gente vai fazer o ritual sagrado ao pé do nosso Jucá, do nosso sagrado Jucá, e os homens sobem também numa parte mais alta, que é destinada para eles. E aí eles vão fazer a oração lá em cima, e algumas partes as mulheres acompanham aqui embaixo. Então, aqui a gente tem Ney Chucuru de Cimbres, é uma das nossas lideranças, território. Temos também outras lideranças aqui, nosso mestre do Membe. E esse, se não me engano, foi o último ritual do dia de Santo Expedito, que foi o ano passado. E aí temos os cantos, né? Temos as rezas específicas, algumas coisas não podem ser filmadas, fotografadas, enfim. Aqui mais uma carta celeste, né? Da época da minha relação de embate com o Museu Estação Ciência, onde eu trato um pouquinho do que seria os conhecimentos compartimentados, né? Como eles são identificados pelos mediadores, né? Mediadores da área de música, de letras, enfim, aqui as estrelas, eles são os mediadores, né? Na verdade, cada um que trabalhava no museu na época, ele ganhou o nome de uma constelação, mas com a nomenclação indígena, né? Do nosso conhecimento cosmológico. Então, só voltando aqui um pouquinho, a gente tem aqui essa relação do barco, né? Na primeira carta celeste. O barco ele é uma constelação indígena, tá? E aqui a gente tem a posição em que, na época, os principais mediadores trabalhavam na sala de práticas, que chamavam sala de práticas da estação, né? Então, a constelação do barco ela é muito presente na minha vida, né? Ela faz muito menção ao que seria esse meu percurso viajante, né? Em que eu me conto como parte dessa constelação que sempre fui, mas que até então consegue brilhar mais, digamos assim, né? E o barco, ele continua trafegando o tempo todo. Eu espero que também na estação, embora não esteja mais pesquisando nesse ambiente, mas espero que ele continue também a ser navegado de outras formas, né? Em outros espaços museais, né? E eu termino aqui com uma imagem do nosso livro, eu junto com a professora Maria Emília Sardelic, que é justamente um todo, né, do que foi a minha pesquisa Cartas Celestes, e tem um pouco do que eu estou falando para vocês, claro, do que foi esse eixo, né, onde eu comecei a me voltar e como eu mesma, como Juliana Chucuru, mas o ponto de partida ele foi, sim, a questão artes visuais e museu. Então, nesse livro aqui, que vocês podem ter acesso pela editora do FPB, vocês podem, enfim, ter acesso a um pouquinho mais sobre esse conhecimento também do meu povo chucuru, sobre como foi essa pesquisa de relação na mediação cultural museu, tentando ser tratada de uma maneira menos hegemônica e conforme a cosmovisão do meu povo. Eu quero agradecer a Sabrina, a todos vocês, todas, todos e todes. Brendepou, da nossa língua chucuru, a língua brobo, chucuru de Cimbres e chucuru urubá também. Quero terminar aqui minha fala e quero abrir para quem tiver interesse em dialogar, enfim, levantar alguma questão. Muito grata. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada pela sua fala, né? Eu que agradeço, Sabrina. Sensível por apresentar para a gente um pouco mais, né, sobre a sua aldeia, sobre o povo chucuru, e mostrar também esse trajeto, né? Eu acho que esse percurso poético, mas também de redescoberta e de reencontro, né, com a sua ancestralidade, com a sua identidade.
Então, você traz questões que eu acho que são muito importantes para a gente discutir esse aspecto, né, da decolonialidade, da insurgência, dessa autodecolonização mesmo, né, de olhar para si, se sentir pertencente, se sentir parte desse todo. Né? Então, me chamou muita atenção os seus trabalhos, né? Inclusive eu postei lá no chat o link para o download do livro. Então, quem se interessar, tá incrível o trabalho. Eu sugiro que vocês baixem, deem uma olhada. Então, várias questões eu acho que a gente pode colocar, né, a partir da sua poética, dos seus trabalhos. E algumas delas eu queria que a gente discutisse, né, um pouco mais. Quando você coloca essa questão do mapa, eu achei incrível, né? Me remeteu a vários artistas também que trabalham com essa ideia do mapa invertido, ou de olhar a região a partir de um outro viés, né? De uma outra perspectiva. E eu acho que no seu trabalho você vai justamente mostrar essa ideia da agentividade, né, indígena nesses processos de demarcação. Então, uma das primeiras questões para a gente ir debatendo aqui, e eu peço que o pessoal também vá colocando no chat, sim, é que você falasse um pouco mais, né, dessa ideia do mapa, como que você pensou nesse processo poético de criação desse mapa com tantos elementos, né, ancestrais e políticos também que aparecem nessa sua obra. E eu gostei muito também quando você vai falar desse processo de pesquisa como uma autodescoberta, né? Como essa volta a um território e a essa reconexão com o território e com a sua identidade. Então, eu queria que você falasse também um pouco mais sobre esse trânsito entre mundos, né? Entre o mundo indígena, o mundo da aldeia, esse mundo urbano, esse mundo acadêmico, o mundo também dessas instituições culturais, né? Porque o seu trabalho também já está circulando em várias instituições, em várias exposições. Então, eu queria que você falasse como você se sente nesse trânsito entre esses diferentes mundos. E eu fiquei curiosa também para entender como foi essa volta à aldeia após retornar desse processo acadêmico. Como foi essa conversa e esse diálogo, né, com seus parentes, com as pessoas da aldeia? Como é que foi essa recepção da volta de uma mulher indígena, artista indígena, que agora retorna desse processo acadêmico? Eu tenho mais questões, mais perguntas, mas eu acho que para começar, acho que a gente pode conversar sobre isso. São tantas coisas quando eu vou falando às vezes, né, eu não porque assim, as minhas falas acontecem de uma maneira muito livre. Então, o mapa limbolaigo, ele surgiu, na verdade, como uma forma quer dizer, todo o processo em si meu, ele é uma sobrevivência, né, mas ele surgiu como uma forma de demarcar, digamos assim, os momentos, né, porque os momentos, que na verdade esse território em si, eu já conhecia, né? Até, no caso, eu nasci até os 3, 4 anos, depois a minha família precisou sair para poder trabalhar e sobreviver em outro estado, o estado de São Paulo, depois o estado do Paraná. Depois tivemos outras tentativas de voltar, né? Isso por questões de sobrevivência. Na época, anos 90, Pesqueira, a área toda de Pesqueira, ela era ainda dominada pela falência das fábricas, né? E a gente tinha relação muito forte com as fábricas, que a cidade vivia disso. Então, era a fábrica Peixe, fábrica Rosa, onde a maior parte da área agrícola e área indígena descia também, foi obrigada a descer para poder trabalhar depois que suas terras foram tomadas. Então, a minha família também passou por esse processo. Então, quando meu pai tem que sair com as filhas para São Paulo, e depois ele retorna, eu já retorno também tendo vivenciado um ambiente de onde eu já não me sentia, né? Digamos, eu nunca me senti, digamos assim, uma pessoa dona de sua identidade, né? Não só por não ser branca, mas também por
por não conhecer, tinha aquele buraco, aquele vão na minha história, né? De algo que eu não pude vivenciar muito na infância. Então, quando eu retorno à época, e quando meu pai foi assassinado, eu sou adotada por uma outra família, também chucuru, né? E essa adoção, também, ela já gerou um processo em si, que é onde eu retomava um pouco as relações, mas eu ainda não conseguia dizer eu sou chucuru. Mas ali eu já conhecia as pessoas, né? Eu já saía no Torém para lembrar, infelizmente, a morte do nosso cantar de luz, o Cacique Chicão. Já fazia as pinturas em relação ao povo chucuru, mas eu não dizia o meu povo chucuru, né? Sempre fui reconhecida, desde cedo, esse reconhecimento eu sabia, mas eu não fazia, digamos assim, na prática. Mesmo a minha família, né, sendo e tudo, mas aí tem outra questão também, né? A gente tem uma relação índio-não índio na cidade que ela é forte ainda, né? Digamos assim, o separativismo, não sei se é bem essa palavra. Então, existe um processo onde o centro da cidade, ele ainda assim, maior parte é habitado pelos não índios, né? Os brancos. Hoje a gente vive um momento diferenciado, né? Por exemplo, na política, onde a prefeitura, ela está sendo, digamos assim, administrada, né? Pelos povo chucuru, digamos assim, né? Na prática, embora o cacique Marquinhos ele não tenha sido empossado, mas essa relação índio-não índio, ela começa a se, eu não digo se deteriorar, mas ela começa a se estreitar agora. Mas até então, nos anos 90 e final dos anos 80, quando o Chicão, né, trabalha em prol da causa, nos 90 depois, quando ele é assassinado, a gente tinha isso muito forte ainda, né? De parte da família, por exemplo, que era casado com índio, como a minha, toda a família lá tem um pouco, né, de índio casado com um índio, uma parte não queria nem dizer que era índio, né? Nossa, não que isso, né? E outra parte em si era muito difícil dizer que era índio. Primeiro pelo medo, pelo receio das questões em si, né? Ainda tinha questões dos fazendeiros, né? Que faziam questões pelas terras, nem todas as terras tinham sido demarcadas, então tinha muita questão política e briga em si. Então, essa história também faz parte da minha, né? E esse território do Molago, eu trouxe ele muito mais em referência, justamente, ao que seria essa questão minha de orfandade, né? O que é voltar para casa de uma outra maneira, né? Agora sem ser para casa da minha família adotiva, que também é chucuru, mas de uma forma mais autônoma. Mas o que é voltar de fato, querendo estar muito mais assim com as outras pessoas, muito mais na aldeia do que trancada sem saber que era indígena em si. Né? Então, o território Limolag, esse mapa faz muita relação a isso. Né? Assim como o vestido de noiva e arco e flecha faz relação com o assassinato do meu pai, né? Que à época eu fiz uma publicação até com a Sônia Marques, professora Sônia Marques, que era também da UFPB, da UFPE, que eu dizia assim, né? A época que meu pai foi assassinado, infelizmente ele só foi assassinado porque a gente não teve condições de viver como indígena quando eu era criança, e isso é um fato, que as questões econômicas em si, elas influenciam de tal maneira na vida do indígena que tem que sair do seu território, que muitas vezes muitas vezes delimita o seu futuro, né? Como por exemplo, eu só saí de Pesqueira quando eu ganhei ProUni, né? Quando ganhei bolsa para estudar e depois do assassinato do meu pai. Então foi muito difícil o processo. Então quando eu volto, eu já tenho que superar um pouco disso tudo, voltar para a mesma casa onde meu pai foi morto. Né, voltar para o mesmo território, mas ser acolhida também por outras pessoas, reconhecer essa minha identidade na prática, né, inclusive fazendo questões de direitos nossos que ainda não foram, né, adquiridos no território chucuru de Cimbres. O território chucuru de Cimbres ele é um território ainda que precisa realmente ser muito atendido por questões outras, como a nossa parente estava falando, a luta em si pelas práticas culturais, pelos direitos, tá? Ela não é assim tão arrumadinha como muita gente pensa. Nem tudo que está ali no papel chega a todos os territórios, né? Cada território em si ele tem uma necessidade, muitas vezes aquilo não chega, né? Por exemplo, a nossa aldeia faz o quê? Poucos anos, acho que 1, 2 anos agora que ela tem escola, né? A primeira escola, com a nossa educação diferenciada. Várias outras aldeias já tinham escola,
né? Povo Chucurororubá. Então, assim, isso é uma questão do nosso Brasil, do nosso país, que quando eu, Juliana, passo a ser indígena, eu passo pelo processo do mestrado, né? Eu me atento também a tudo isso. Então, seria um pouco isso, esse mapa Limolai. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, sim, Juliana. Muito bom conhecer, né, um pouco mais desse processo, não só de redescoberta, mas também de cura, né, de feridas que vão sendo acumuladas, né, durante todo esse processo, já é uma ferida ancestral, né, então, por isso, essa necessidade, né, como a gente vem colocando aqui no tema da mesa, né, de decolonização, de insurgência, justamente para não superar, mas olhar para essas feridas e encará-las, né, de uma forma potente, né, como você faz com o seu trabalho. E aqui nós temos uma pergunta da Alejandra Luna. Obrigada, Alejandra, pela participação. Ela coloca, lindíssima essa pesquisa de redescoberta pessoal. E ela coloca que você falou do estranhamento de si e do seu povo chucuru no museu. Ela gostaria que você falasse um pouco mais de como aconteceu esse estranhamento e também saber sobre o seu processo artístico e essa relação com o museu. Sim, ótimo. Então, esse estranhamento, ele passou por um processo que foi muito penoso, no sentido não ruim, né, da palavra, mas eu costumo até falar, dizer assim, até com a Maria Emília, relembrar muito o processo em si, quando a gente fala do meu trabalho, com as meninas Trovoa, né, que eu faço parte também do grupo Trovoa, de artistas não racializadas do Brasil, e eu penso que esse processo foi como subir a Serra do Jucá, foi algo íngreme. 2 horas subindo, eu pensei em desistir, parei, todo mundo estava lá em cima, eu fiquei lá embaixo. Aí subo, cheguei lá, quase morta, mas vivi. Então foi mais ou menos isso, né? No processo do mestrado em si, esse estranhamento ele já começa quando eu tenho que voltar para esse espaço museal, né? E a perceber que de fato o que eu vivenciava lá dentro, tanto na época da graduação, que eu fui curadora educativa, fazia parte da curadoria, tinha as dificuldades em não saber e não poder lidar com algumas questões, como, por exemplo, a mediação, né? A descrição da obra assim, era algo que me incomodava, né? Porque era que a gente tinha ali tantos estagiários, na época 40, acho que 42 ou mais estagiários, nas exposições, aquele espaço lindo, maravilhoso, pensado por Oscar Niemeyer, mas nenhum deles se sentia à vontade para falar em meio às obras. Eles falavam da obra e para quem. Então, nem o público se sentia à vontade, né? Para você ter ideia, eu participei na época de uma formação, que inclusive foi na exposição Séculos Indígenas do Brasil, exposição que veio para a estação, e eu fiz a formação com o pessoal que falava português, né? Porque vieram povos que não falavam português. Então, estive eu com uma profissional do Rio, na época do CCBB, e fizemos essa formação na Grande Cobra, que era a parte mais importante da exposição, digamos assim, mais atraente, né, onde as pessoas entravam, e ali tinha outros parentes indígenas, tinham elementos de vários povos e tal, e as pessoas faziam aquele trânsito, mas a verdade é que os nossos próprios mediadores da casa não davam conta e tinham até medo de falar dessa questão, né, o que era aquele trabalho de artes visuais indígenas, né, e o que era também aquela outra relação das pessoas em si, né, de uma maneira geral, criança, público, com a obra, de chegar no espaço da estação e dizer, não, isso aqui eu não posso tocar, tia, posso ver, posso tocar, né? Quando chegava e via os parentes com as suas roupas, seus trajes, passeando pelo ambiente, vendo as outras exposições, o pessoal que era de fora, o público chegava e dizia, posso tirar uma foto com você? Eu quero tirar uma foto com você. E aí eles diziam, não, mas eu não sou
a obra, eu só estou visitando também, eu estou aqui fazendo parte do processo. Ao ponto que alguns indígenas, parentes, eles foram inclusive proibidos de fazer alguns dos seus rituais lá dentro. Então, veja, foram experiências muito vívidas, né, nesse ambiente do museu, onde eu fui juntando, digamos assim, na minha cabeça, e isso na época do mestrado, isso retornou, né? Juntando a questão, por exemplo, de naquele ambiente, a gente só vê obras de artistas, maior parte homens, né? Quando tinha um artista mulher, geralmente, né? Ou era francesa, ou era radicada no Brasil, ou era, né? A artista branca que a gente sabe que, né, teve aí na história um caminho diferenciado que o nosso, né, não branco, seja indígena, negro, sim. Então, aquele acervo em si, pensar em como aquele acervo foi adquirido, foi elaborado, quando eu fui descobrindo tudo aquilo também, né, de que a forma também foi nada democrática, e hoje eu posso dizer isso, eu digo isso no livro também, talvez com outras palavras, hoje eu sou mais, né, tenho mais liberdade para dizer, embora na época a Emília falava, Ju, você tem toda a liberdade, diga, fale e tal, né. Então veio tudo isso, né, a gente tinha ali um acervo onde a gente não tinha, né, povos originários, não tinham povos quilombolas, sabendo que na própria Paraíba, no próprio João Pessoa, a gente tem povos originários, né. Então, por que aquele ambiente que foi construído com dinheiro da educação, com dinheiro da ciência, né, que foi construído para o povo, não chegava ao povo, né, de diversas maneiras. Então, acho que esse processo de meu em relação à minha busca de mim mesma, né, a me transparecer em si, acontece em meio àquele ambiente, né, da pesquisa e mediação, junto com as obras, com o museu, mas também com feridas que eu já sentia ali, né, com feridas que eu sentia ali a partir de mim mesmo, que me tocava, né, a minha identidade, por exemplo, né, qual era o cargo que eu ocupava, né, por que esse cargo não era também tão, digamos assim, tão bem tratado quanto a curadoria geral, né? Como é que as decisões minhas enquanto educadora, arte educadora, por que elas precisavam passar por uma curadoria geral e nem sempre serem ouvidas em si? Bom, são muitas relações, né, que não são só questões étnicas, políticas, sociais, é mais ou menos como a gente trata nossa vida social na aldeia, né, hoje na aldeia. Então é isso, eu acho que tudo isso mexeu comigo, então a pesquisa, eu tinha que arrumar na época alguma forma de tratar aquilo, estava virando uma bomba, e qual era a minha grande dificuldade? Não saber falar com as palavras, eu sempre fui muito ruim com palavras, com escrita em si. Eu costumo dizer assim que Maria Emília, nossa, meu Deus, ela tirou leite de pedra, porque eu só consigo falar com imagens, né? E falar com imagens é essencial, né, na nossa prática cotidiana dos povos originários, indígenas sobretudo. Né? Eu fui perceber isso depois, mas é algo que eu já senti em mim. Então, a pesquisa, a leitura dos dados, tudo isso era também feito por imagens, era com imagens. Né? A fala dos arte-mediadores, dos arte-educadores em si, do curador, tudo isso foi captado em imagem. Né? O ritmo das emoções que eles falavam, que eles quase choravam, que eles questionavam. Se vocês quiserem ter acesso ao livro, depois tem um pouco disso lá. Não sei se vai ter essas imagens, mas enfim. Então, a gente acabou desenvolvendo um processo diferenciado de pesquisa, onde realmente a minha cosmovisão ela fez diferença, mesmo antes de eu conhecê-la a fundo. Ou seja, algo estava guardado dentro de mim e precisava sair. Então, o processo em si do mestrado, realmente, ele foi crucial nesse sentido. Espero que tenha respondido. Sim, e eu acho que a sua fala é muito importante, ela dialoga muito também com a fala que o Mário Chagas fez, né, na abertura do evento, onde ele vai falar da acessibilidade, né, desses espaços museais, que não basta a acessibilidade física,
né? Tem uma série de outras Sim. dimensões dessa acessibilidade, né? Atitudinal, comunicacional, e como isso esbarra também quando a gente percebe, muitas vezes, esses espaços se abrem, entre aspas, para outras poéticas, né? Mas esses espaços sempre cerceados ou mediados por curadores, geralmente homens, brancos, enfim. Então, acredito que esse processo de insurgência mesmo, de ocupação dos espaços da arte indígena contemporânea, muda também essas barreiras atitudinais e de comunicação e de acesso aos museus, mudando também essa forma de representação e de aquisição dos acervos, né? Onde estão as obras dos artistas indígenas? Apenas nos museus etnográficos, né? E como esses museus de arte contemporânea também são reconfigurados, esses acervos são reconfigurados e repensados a partir das poéticas e das ações, né, dos artistas indígenas contemporâneos. Então, realmente é muito importante esse debate, essas questões que você coloca, ao olhar para o museu, ao sentir também na pele essas barreiras, né, e colocar isso tanto na sua pesquisa como na sua produção. E aqui a gente tem mais uma pergunta do Elvis Costa, para encerrarmos, então, essa rodada de perguntas, né, já que já, já são 11 horas. Então, o Elvis coloca, obrigada, Elvis, pela participação. Quais são os desafios que você vê, então, para os povos chucuru? E como você, Juliana Chucuru, pode continuar a se desenvolver e também no desenvolvimento, na ajuda ao desenvolvimento dos povos chucuru, também para esse desenvolvimento, né, a partir do ambiente universitário. Então, acredito que o Elvis quis colocar aqui como é que você pode ajudar nesse processo, né, do seu povo, né, de desenvolvimento. Eu não sei qual o sentido dessa palavra, mas se o Elvis quiser complementar ali no chat. E ele pergunta também sobre o seu trabalho na Estação Ciência, de como você conseguiu identificar esses problemas para o acesso do público e como que você percebeu isso, né, durante a sua pesquisa, se você tem alguma referência que você utilizou para perceber isso, e se você tem alguma relação com outros povos indígenas da Paraíba. Acredito que seja essa a pergunta, né, Elvis? Mas se você quiser reescrever no chat, eu não sei se deu para entender, Juliana. Sim, deu. Vou começar pelas últimas. Sim, com os povos da Paraíba, eu não tenho muita relação, mas eles foi também crucial para mim, foi muito importante conhecer. Eu conheci, sim, os territórios, as aldeias, né? Conheci, na época, alguns professores, mas eu realmente, a minha pesquisa, a época da pesquisa, foi o que aconteceu? O voltar para casa. Então, assim, foi muito forte realmente, né, a questão, né, de superar todas aquelas questões de infância, né, de rever também a questão desse ter que trazer para si outras problemáticas, não só as minhas pessoais. Eu também queria, sim, colaborar para a minha aldeia como um todo, como um povo, não ser só mais uma pessoa que voltou formada, né? Voltou com uma pós-graduação, com mestrado, isso eu tinha consciência, totalmente. Eu sempre pensava durante o processo, sobretudo depois que foi se desenrolando essa estética mais não hegemônica, digamos assim, eu dizia, tem que fazer algo com isso tem que não ser só para mim. Então, eu até uso muito o termo que a gente usa aqui no território de chamado, isso foi como um chamado, realmente. Eu costumo dizer, e no nosso povo a gente diz que nada acontece por acaso, nada, né? Não é que o nosso destino não possa ser mudado, ele pode e a gente faz o nosso destino. Mas algumas coisas, né, tem um porquê. Então, assim, em relação a como eu posso
contribuir, né? Como eu venho tentando contribuir para o meu povo, inclusive para o outro território, para os outros territórios, o povo chucuru em geral. Né? Cada vez mais o povo chucuru, os povos chucuru, eles têm ocupado um lugar de destaque, sobretudo na questão política, né, da cidade de Pesqueira, na questão social, e eu penso que sendo a primeira artista indígena formada, chucuru, né, de maneira geral, em artes visuais, eu sou a primeira, e veja, nós temos, acho que, quase 13 mil, acho que um pouco mais de 13 mil indígenas, chucuru. Na minha aldeia, talvez 300. Então, assim, não é pouca coisa, isso é muito. Porque se a gente pensa na dificuldade, né, que as mulheres indígenas, digo as mulheres indígenas, mas todos têm em sair, em estudar, né, e ter, digamos assim, um futuro melhor e, sobretudo, voltar com isso e transformar isso para o povo em geral, isso é único. Né? Muitas pessoas fazem isso, não só eu. Eu tenho a consciência disso. E graças a Tupã também que faça isso. E eu espero que muitas outras possam fazer. Então, eu venho tentando cada vez mais colaborar pelas artes visuais, né? Pela relação com a cultura, que é onde eu pude me aprimorar mais nesse espaço acadêmico e levar isso. Por exemplo, hoje eu já trabalho com outras ações junto com a prefeitura, por exemplo, levo algumas exposições, conseguimos algumas bolsas para artistas, sobretudo mulheres. Na nossa aldeia, né, a gente tem agora um propósito que é de fazer o nosso centro cultural, o nosso espaço, e aí estamos trabalhando junto também para isso, né? Então, assim, a minha relação ela também se estende para os não indígenas, porque precisamos, e o povo chucuru sabe disso. O povo chucuru ele vive junto. Ele não exclui branco, ele não exclui quem não é índio. O povo chucuru talvez seja um dos povos mais democráticos em relação ao cotidiano, à vivência, ao respeito aos outros povos, né? E ao respeito mesmo ao não ser índio. Por mais que o não índio tenha tomado nossas terras, que os fazendeiros tenham invadidos, expulsados, e muita gente ainda hoje sinta na pele isso, como muitas mulheres ainda hoje, por exemplo, que foram violadas, não sabem quem são seus pais, isso é uma realidade, tá? Eu tô falando de pessoas que estão vivas hoje. Não é lá século XVII, não, XVIII, é hoje. Por mais que isso tenha acontecido, o povo chucuru, ele sobreviveu e sobrevive a isso. Então, esse espaço urbano, esse espaço da cultura, da educação, seja pela nossa escola na aldeia, pelo centro cultural que a gente quer colocar em prática, e a gente vai conseguir sim, né? E a gente conta, assim, com a ajuda também de outras pessoas, mas, sobretudo, já estamos na prática, a gente colabora a partir dessas relações, né? Então, a minha relação de volta também para a pesqueira, para os territórios, se fortalece e fortalece os povos, o povo através disso, sobretudo o meu povo, o meu território, né? E eu fico muito feliz com isso, porque isso também volta para mim, claro, aquela coisa, a gente é parte da terra, a gente não é a terra, a gente é parte. A gente não é parte da natureza sagrada, a gente é a natureza sagrada. Então, se a gente não devolve para esse espaço o que a gente é e que a gente abstraiu dele, né, se eu não devolvo para o meu território todo aquele conhecimento que eu pude adquirir, né, tendo que sair, tendo que viajar, depois que ganhar a bolsa, ter feito outro vestibular, tem todas aquelas dificuldades, se eu não devolvo isso, eu acabo não sendo eu, né? Então, de fato, eu vejo que é assim que eu posso e tenho começado a colaborar. Isso é um início. Eu espero, né, que nós consigamos muito mais e que nada disso é separado, né? Como a nossa parente disse, os povos eles não vivem isolados. Nós estamos em sociedade desde que a colonização veio, e invadiu, e comeu, e destruiu, mas que não matou totalmente. Nós precisamos sim viver com o mundo que temos é esse. Então a gente tem que viver junto e fazer disso o melhor possível. Em relação às dificuldades, né? Como foi que eu descobri, que fui identificando as dificuldades, né, no museu? Então, a época que eu comecei a trabalhar na estação, eu fui ainda na graduação, eu não era formada, né? Eu acho que eu estava na metade da graduação, algo assim, foi meio que um convite, né?
Tudo que meio nessa área da gestão acontece um pouco por convite. Não temos muito concurso, né, para isso. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu fui primeira em artes visuais, né, que fui para a estação. Lá tinha gente da psicologia, da saúde e tal, e disse, nossa, a estação com tantas exposições de artes visuais, não tem ninguém de artes visuais, só eu. Aí, eu vou fazer tudo. Nossa, eu vou sarar isso. É aquela coisa, né, a gente jovem, pouco experiente, então a gente chega com sede, né, de querer fazer. E aí a curadora, ela falou assim, Ju, a gente tem realmente muitas dificuldades em relação às exposições de artes visuais, porque os mediadores que estão aqui, primeiro não eram nem mediadores, eu acho que eram monitores o termo que se usava na época. Mediadores mudou depois dessa pesquisa. Depois dessa pesquisa não, depois que eu dei uma passadinha por lá. Não graças a mim, tá? Graças a um processo em si. Mas, e ela falou, você vai fazer a formação dos mediadores. Eu falei, mas como assim? Não, a formação. Você faz uma formação básica com eles, desenvolvida para as exposições de artes visuais. Você não é de artes visuais? Sim, eu sou. Mas eu não sei realmente, né, como é que isso vai acontecer. Ainda estou me formando e tal. E aí a gente teve outra seleção. Eu sugeri que chamassem mais pessoas das artes visuais. Foram chamadas também. Acho que na época até o William apareceu, que hoje ele é curador também de uma pessoa. E está até hoje. Um ótimo profissional, foi cria da estação. Enfim, mas não apareceram muitos em artes visuais, mas assim, começaram a entrar outras disciplinas e tal, e eu fazia, digamos assim, essa pré-formação, que seria o início da formação, né? E a gente começava a direcionar mais conteúdos que seriam para as artes visuais, o pessoal que não tinha muito conhecimento daquilo que era de outra área, também se doava muito, né? Se colocava muito a participar. Mas foi aí que eu fui percebendo as dificuldades, né? Com eles mesmos, com os próprios mediadores, próprios professores, arquieducadores. Não fui eu sozinha, não. Foi algo que realmente teve que ser vivenciado. Questão. Obrigada, Juliana. Eu acho que foi muito rica a conversa, né? E as partilhas, né, dessa mesa. Conhecer mais sobre as práticas, né, sobre as vivências sua e da Narúbia foi realmente muito importante, né, e tratar desse tema da decolonialidade pelo viés da insurgência como um dos eixos, né, que configuram esse movimento da arte indígena contemporânea, a gente perceber também que a arte não se encerra nas paredes das galerias ou nos espaços das reservas técnicas ou apenas nos acervos, né? Elas se criam raízes, rizomas e vão tomando diferentes espaços da vida, né, e do cotidiano. Elas abalam, elas questionam essas estruturas coloniais, né, que são assentadas nesses preconceitos, nas apropriações e nas exclusões. E isso ficou muito claro, a gente percebe isso na fala e nas práticas que tanto Narúbia trouxe, como você trouxe também, né? Então, eu acho que a partir das falas, né, de vocês, a gente percebe como a arte também é esse lugar onde se cria subversão, se cria uma subversão, provoca-se fissuras nessas estruturas, né? E aqui nas instituições museais, como você bem colocou agora. Então, eu quero agradecer imensamente mais uma vez, né, e parabenizar pelo seu trabalho, pela sua atuação no seu povo, né, pelas todas as questões que você vem colocando e levantando em diferentes espaços de arte, e desejo, né, muita sorte e força para continuar também nesse processo, né, que a gente sabe que não é fácil. E agradecer mais uma vez, agradecer também a todos os presentes, os participantes, e foi muito bom partilhar com vocês e aprender com vocês nessa manhã de escuta e de trocas. Obrigada, muito obrigada, Juliana. Eu que agradeço, imagino, agradeço a todas, todos, e sempre que possível
estamos à disposição, não só eu, mas as lideranças, professores de arte, estamos à disposição para fazer parte, né, do conhecimento acadêmico, onde contribuir, que todo mundo contribui de um lado ou de outro. Mas, enfim, muito grata. Gratidão, Juliana. Um beijo no nosso território. Muito obrigada. Eu convido também a todos para continuar acompanhando o evento. À tarde, nós vamos ter o simpósio GT3, Museus, Curadorias, Acervos e Exposições. Às 18h30, temos o GT1, Arte Moderna e Arte Contemporânea no Brasil, um olhar decolonial. E amanhã é o encerramento do evento com a visita mediada às 14 horas no Hotel Globo, que fica no Centro Histórico de João Pessoa, com a visita à exposição Confluências e conversa com as artistas Andréa Sobreira, Elizabeth Carvalho, Caíssa Andrade, Luiz Guzmão, Luciene Torres e Marina Silva. Então, um abraço a todas, todos e todes, e a gente se vê no restante da programação. Um abraço.